Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 17 e 18. Bom, na aula anterior eu falei que na tabela periódica tem aqui esses três pontos. Aqui está o flúor, portanto não reage, aqui está aqui está os gases nobres. Então eu falei que quando você em aqui você vai ter os óxidos básicos, de caráter básico. Portanto, aqui são os óxidos iônicos. Em 2, você vai ter os óxidos de caráter anfótero, que pode ser tanto um ácido como também uma base. E em 3, você vai ter os óxidos de caráter ácido, óxidos ácidos. Portanto, são os óxidos moleculares. Nos óxidos iônicos, você tem um modelo geral, né? O modelo geral nos diz que o óxido básico mais a água forma necessariamente uma base. Enquanto que o óxido base mais um ácido forma necessariamente um sal mais uma água, ok? Isso aqui é só uma revisão da aula anterior. Bom, nesta aula a gente vai falar dos óxidos ácidos, ok? Eu vou dar só uma revisãozinha do óxido básico para você nunca se esquecer do óxido básico e nem do óxido ácido, que será o assunto desta aula. Bom, você tem que, quando você tem um óxido básico, por exemplo, o COO, aqui é o menos 2, aqui é mais 1, mais 2, mais a água, necessariamente você vai formar uma base. Portanto, CaOH2, porque aqui é mais 2 e aqui é menos 1. Então você precisa de 2 menos 1, ó, aqui menos 1 e aqui é mais 2, deixou neutro. E quando o CaO reage com um ácido, por exemplo, o HCl, aqui o HCl é menos 1, aqui é mais 1. Então vai formar o CaCl. Mas aqui é o mais 2 e aqui é menos 1. Portanto, você tem que multiplicar em cruz. Vai ficar o Ca1Cl2. Então você precisa de 2Cl. Então você vai formar necessariamente uma água. Ok? Então toda vez que você tiver um óxido básico, quando você reage com sal, você forma. Quando você reage com um ácido, você vai formar um sal e uma água, sempre. Ok, visto isso, vamos falar agora dos óxidos ácidos. Então, será o óxidos ácidos, que são os ametais, né? Ou óxidos moleculares. Bom, quem pode ser os ametais que podem se ligar com o oxigênio? Todos os mais eletronegativo menos o flúor. Portanto, pode ser o nitrogênio, o carbono, o bromo, o iodo, o enxofre, o fósforo. Todos esses elementos podem se ligar ao oxigênio e formar um óxido ácido. Mas tem uma observação que eu não posso deixar de falar, que são os óxidos neutros. São 3 óxidos neutros que você nunca pode esquecer. O primeiro é o CO, o segundo é o NO e o terceiro é o N2O. Então esses três óxidos moleculares são todos neutros. Todos os óxidos, esses 3 óxidos são óxidos neutros. Nunca se esqueça. Vamos para o modelo geral, assim como eu fiz para os óxidos básicos. Modelo geral. Qual seria o modelo geral? Quando você tem um óxido ácido, quando você reage com a água, você forma necessariamente um ácido. E quando você tem um óxido ácido e reage ele com uma base, você tem necessariamente um sal e uma água. Então vamos fazer o primeiro caso do modelo geral. Vamos fazer o primeiro caso, que é o óxido ácido reagindo com a água, formando um ácido. Vou apagar isso aqui tudo e vou fazer 3 exemplos.
Então, o primeiro modelo geral é quando você tem um óxido ácido, você reage com a água, você forma necessariamente um ácido. Então, aqui está o primeiro exemplo, o exemplo 1. Seria quando você pegar o CO2. O CO2 é um ácido molecular, é um ácido óxido, mas você reage ele com a água. O que vai formar? Isso aqui é a chuva ácida, né? Vai formar o H2SO3, que é o ácido carbônico, né? Então aqui é o ácido carbônico. Ok? Vamos fazer agora um outro exemplo, o exemplo 2. Se você pegar o óxido de enxofre mais a água, o que você vai formar? Vai formar o ácido sulfúrico, SO4. Então esse aqui é o ácido sulfúrico. Ok? Esse é o ácido sulfúrico. E agora um exemplo que caiu na FUVEST, um exemplo bastante chatinho. Perceba, Cl2O7 mais a água. Se você fizesse essa soma, como eu estou fazendo nos outros óxidos ácidos, iria dar H2SO2O7. Mas aqui não existe na natureza, é uma molécula muito, mas muito grande, então não existe. Então isso aqui, ó, na verdade, vai formar duas moléculas, que é o HCl, que é o O8, desculpe, O8. Então vai formar o HClO4 e HClO4 também. Portanto, isso aqui vai formar 2HClO4. Ok? Então, toda vez que você tiver um óxido ácido, se você somar ele com uma água, você vai formar um ácido. Toda vez que você tiver um óxido básico e somar ele com uma água, você vai ter uma base. Ok? Esse é o primeiro modelo. E o segundo modelo, você não vai fazer? Vou sim. O segundo modelo é quando você tem a reação de um óxido ácido com uma base. Você vai formar necessariamente um sal e uma água. Então, ó, quando você tem um óxido ácido, você reage ele com uma base, você forma necessariamente um sal mais uma água. Então, vamos fazer aqui umas reações. Mas vou te deixar... aqui tem uma observação que não é só somar como os óxidos básicos não, hein? Perceba, se você tiver primeira reação, exemplo 1. Aqui, ó, o exemplo 1. Você vai ter o CO2 mais, por exemplo, uma base, o CaOH2. Aqui é menos 1 e aqui é mais 2. Bom, o que você tem que fazer nessa reação? Toda vez que você tiver um óxido ácido e for reagi-lo com uma base, você vai reagir com o ácido do óxido. Você vai reagir com o ácido do óxido. Nunca se esqueça disso. Como que você tem o ácido do óxido? Você vai somar com a água. Então, toda vez que você tiver um óxido ácido, você vai ter que fazer, antes da reação, você vai ter que fazer isso aqui, ó. O H2O mais o CO2 vai formar o quê? O H2SO3. Então, o que você vai formar aqui? Ó? Você vai liberar 2H+, e vai liberar o CO3, o carbonato. Então, toda vez que você tiver um óxido ácido, você tem que achar primeiro o ácido do óxido e depois reagir com a base. Então, ó, aqui tem 2H+, e um carbonato. Então, aqui um carbonato. Então, aqui você vai para cá, ó, vai ficar o CaCO3. E aqui é menos 1 e aqui é o mais 2. Portanto, vai ficar aqui, ó. Aqui é 2 e mais 2. Ok. Então, vai ficar, aqui é o menos 2. Menos 2. Menos 2 e aqui é o mais 2, portanto isso aqui está neutro. Quem é esse cara aqui? Ó? Esse cara aqui, ó, esse camarada, ele é o carbonato. Por quê? Porque aqui é o ácido carbônico. Se é ico, ó, bico, mosquito, ito, teimoso, no bico, ico, do pato, ato. Então esse aqui é o carbonato, ato, ico. Icoato.
Carbonato de cálcio. Esse cara aqui é o constituinte do mármore. Então ele precipita, ele é insolúvel. Mais uma água, né? Vai formar uma água. Por quê? Porque aqui tem 2HO. Então, uma água. Então, toda vez que você tiver um óxido ácido, você vai ter que achar o ácido do óxido. Para depois você achar qual será o resultado desse óxido ácido. E depois você fazer a reação. Sempre será assim. Vamos fazer um outro exemplo. Um outro exemplo, ó, seria o SO3. O SO3 reagindo com a base, o NaOH. Sempre. O que você tem que fazer necessariamente toda vez que você tiver um óxido ácido, você tem que achar o ácido do óxido. Como que você acha o ácido do óxido? Com o modelo geral. Você pega o óxido ácido e reage com a água. Portanto, H2O mais o SO3 vai formar o H2SO4. Então aqui você vai liberar 2H+, e vai liberar o SO4 menos 2, ok? Então você vai ter aqui ó, o Na, aqui é menos 2, aqui é mais 1. Portanto aqui tem que ser menos 1 para deixar, mais 1 para deixar essa molécula neutra. Aqui é o número de óxido, você tem que saber todos os números do óxido, principalmente da família 1A, 2A, que é mais 1 e mais 2, e dos metais, dos ametais. Então aqui é o Na, vai pegar esse daqui, ó. Você não pode pegar isso aqui, você tem que pegar isso aqui, ó. SO4 menos 2. Aqui tá mais 1, não tá balanceado, então você tem que botar em cruzes. Colocado em cruz vai ficar o Na2SO4 menos 1, né? Então não precisa colocar. Então você precisa de 2Na. E aqui, ó, você já tem você tem 4 águas, aqui você tem 3, aqui será 1, né? 3, 4. Então você vai formar quantas águas? Uma água. Por quê? Porque, ó, 4, 5, então aqui vai ficar 3, 4, 5. Está feito. Quem é esse composto aqui? Esse composto, esse aqui é o ácido, ó, esse aqui é o ácido sulfúrico. Nunca se esqueça dessa tabelinha aqui, ó. Mosquito, ito, teimoso, nobico, ico, opato, ato. Ó, nunca se esqueça disso. Então, se é ico aqui, ó, sulfúrico. Se é ico, forma ato. Então, é o sulfato de sódio. Ok? Sulfato de sódio. Bom, vamos agora para a terceira e última reação e a última aula de óxidos. Então, vou lembrar mais uma vez. Toda vez que você tiver uma reação que você tenha um óxido ácido mais uma base, você tem que achar necessariamente o ácido do óxido ácido, ok? Necessariamente você tem que achar o ácido para saber qual elemento vai para cá, ó. Porque se você pegar isso aqui, ó, nunca vai dar certo, não vai dar certo. Vamos para o terceiro e último exemplo. O terceiro e último exemplo, esse aqui é o ácido, vou deixar o nome aqui para vocês copiarem, ácido sulfúrico. Bom, o terceiro exemplo seria um mais chatinho. Por quê? Porque seria o Cl2O7 reagindo com o AlOH2. Então, ó, você tem que pegar isso aqui, você sabe que tem que reagir com a água. Então, você reage ele com a água, vai formar o ClO7. Então vai formar 2HClO4, como eu fiz na reação anterior. Então vai liberar um H+, e um ClO4 menos 1. Então aqui, ó, o Al, ele é mais 3. E o ClO4, ele é menos 1. Então você vai ter que fazer em cruzes. Vai ficar Al3, Al1, o alumínio 1, mais o ClO4, 3, mais a água, sempre. Mas vamos fazer agora o balanceamento. Você tem 3Cl, então aqui você precisa, ó, se você tem 3, aqui você tem 2. Qual o número multiplicado por 3 e 2 que vai dar um número igual? Bom, se você multiplicar aqui por 3, vai ficar 3 vezes 2, 6.
E aqui vai ficar 3, e se você multiplicar aqui por 2, 2 vezes 3, 6. Então você vai ter 6Cl e 6Cl. E aqui, ó, se você multiplicou por 2, você precisa de 2 aqui. Então aqui você tem quantas águas? Ó, 7, 14, 21. 21 oxigênio, mais, ó, 4, mais 4. Então você tem 25 oxigênio. Aqui, mais quantos hidrogênio? Hidrogênio você vai ter 4 hidrogênio. Portanto, você tem que multiplicar aqui por 2. Por quê? Porque você tem 25 oxigênio. Aqui você tem 4, 8, 12. Ó, 12 nessa molécula aqui, multiplicado por 2. Portanto, 24 oxigênio. Então aqui, ó, nessa molécula tem 24 oxigênio. E nessa molécula, nessa reação aqui tem 25 oxigênio. Então 25 tem 24, aqui só tem 1. Não, aqui vai dar 4, 8, 12. Multiplicado por 2 dá 24. Tá faltando só 1 oxigênio. Portanto aqui é 1. 1 oxigênio e 2 hidrogênios. Bateu. Então aqui você vai ter 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Então você precisava de 3 águas. Bom, aqui está o erro. Aqui é 3. Oh, meu Deus. Volta. Aqui estava certo. Ó. Aqui é mais 3. Aqui é 3. Ó. Então vai ficar ó, o Al, ClO4, 3. Então aqui ó, você vai ter, ó, aqui você vai ter que multiplicar por 2. Certo? Agora está certo. Aqui você vai ter, ó, aqui ó, você vai ter 7, 14, 21 mais 6 mais 6. Então aqui você vai ter 27 oxigênio. Beleza? 27 oxigênio e aqui você vai ter, ó, 6 hidrogênio. Nessa molécula você tem 4, 8, 12. 12 multiplicado por 2. Então você tem 24 oxigênio. Bom, se aqui tem 27 e aqui tem 24, você está faltando 3 oxigênios. Então aqui você vai multiplicar por 3. Agora vê se bate o hidrogênio. O hidrogênio aqui você tem 6 hidrogênio. E aqui você vai ter também 6 hidrogênio. Então bateu. Então essa reação você vai ter 2Al, ClO4, 3 mais 3 águas. Ok? Eu fiz a soma só para a gente ter a certeza. Esta aqui, ó, essa reação caiu na FUVEST no ano de 2019, ok? Então, toda vez que você tiver um óxido ácido, você vai reagir com o ácido do óxido. Sempre, 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 sempre. Então, a aula de hoje foi isso. Deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau, tchau!